give the gospel out. para trazer à tona o evangelho. Because we are in the last days Porque nós sabemos, esses podem ser os últimos dias, of the day of grace. o dia da graça. We ask thy guidance Nós pedimos pelo seu guia and thy blessing on the word tonight. e também bênçãos da sua palavra esta noite. Because the door of grace is open. Porque a porta da graça continua aberta. And God is beseeching A qual Deus está assentado. men and women, boys and girls, Sobre homens e mulheres. to come to him E para vir até eles. while still there is time. Para ao seu devido tempo. We ask that I commit the meeting to thee in the name of our Lord Jesus Christ. Então nós colocamos tudo diante de ti, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. To begin with, Para iniciar, gente, I'll make a remark eu vou fazer um comentário about the word gospel. Sobre a palavra evangelho. What does it mean? O que significa? Good news. Boas notícias. Where does it come from? E de onde vem? From heaven. Do céu. From the heart of God. Do coração de Deus. Who is it for? Como? For whosoever. Daquele que é eterno. If there is one in the company, onde há uma companhia, who is not saved, de quem ainda não é salvo, God has a message for you tonight. Para aquele que não é salvo, Deus tem uma mensagem essa noite. And you must make a decision. A qual você deve tomar uma decisão. What will you do with Christ? O que você fará com Cristo? Like Pilate. Sorry? When Pilate stood before the multitude. Pilate. Um piloto que está à frente de um. He asked the question. Ele pergunta: What shall I do with Jesus, which is called Christ? O que farei do Senhor chamado Cristo? We cannot Nós não podemos ignore this decision. A gente não pode jamais ignorar esta decisão. We must decide. Nós precisamos tomar uma decisão. Either for Christ, a respeito de Cristo, or for the world. Ou do lado do mundo. The world is out there. O mundo está aí, ó. It's got lots of attractions. Cheio de atrações. Satan's world. O mundo qual Satanás é o príncipe. He's a strong man. A qual ele é muito forte. Ele reina. And he's armed. E ele está armado with the pleasures of sin. Com os prazeres e os manjares que o pecado oferece. Look at Luke chapter 11. Vamos abrir em Lucas capítulo 11. For one verse here. Versículo aqui. 21. Lucas. When a strong man armed keepeth his palace. Quando homem, Lucas capítulo 11. Uh, 11. 21. 11:21. Yeah. 11:21. 21. Aqui. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. So that strong man is Satan. Então esse valente, his palace is this world. Ele tem assegurado as coisas desse mundo. His goods as are coisas the boas souls of the lost sinners. Então, as coisas boas e também as questões, as almas que ainda não são salvas, os perdidos, está em suas mãos.
Satan's attempt Então, Satanás, ele vai tentar to blind the mind, to blind the eyes para tentar cegar essas pessoas, essas mentes, of those who are lost, para que eles não vejam que estão perdidos, so that they will not think about eternity. eles não têm o pensamento a respeito da eternidade. Eternity is before each soul here. Mas a eternidade, ela está diante de nossos olhos, diante de cada um aqui. Solomon said, Salomão disse, eternity is in our hearts. a eternidade está em nosso coração. We are made for eternity. Nós estamos diante da eternidade. Time will come to an end. O tempo é o que separa você da eternidade. Eternity is before every soul. Então a eternidade está diante de todos. The unsaved, Dos não salvos, they would like to think o que eles esperam a respeito? that when time ends, Quando o tempo se esgotar, that they will lose their consciousness. de modo que eles percam totalmente a noção e a sua consciência a respeito do tema. But that's not so. No. Mas isso não é o suficiente. When a person leaves this world, E uma pessoa que vive nesse mundo, immediately de maneira imediata, they are conscious a sua consciência with Christ em relação a Cristo or without Him. ou sem Ele. Now, I've been thinking tonight Então eu estou pensando essa noite of the three sons of Noah. sobre os 3 filhos de Noé. We won't have time to cover each one, Nós não vamos ter tempo de falar dos 3 essa noite, but you remember their names: mas vamos lembrar dos nomes deles. Shem, Jafé, Ham, Japheth. Sem, Jafé e Cam, perdão. 3 sons. 3 filhos. And after the flood, Diante do dilúvio, those 3 sons esses 3 filhos, populated the earth. depois do dilúvio, esses 3 filhos foram responsáveis pela repopulação da terra que havia sido dizimada no dilúvio. So, Shem, Então, Sem, the genealogy of Israel. ele faz parte, ele compôs a genealogia de Israel. Paul was a son of Shem. Então, Paulo, por exemplo, ele era descendente de Sem. And we know how wonderfully he was saved. E nós sabemos bem qual foi o seu trabalho aqui. Ham, Cam, the second son, que é o segundo filho, he did not cover the nakedness of his father. ele não era muito, digamos assim, muito obediente às coisas que o seu pai And queria. so the black people came through Ham. E nós sabemos que parece que as pessoas de origem africana, parece que é descendente deles. And we're going to look at a man tonight Então nós vamos olhar para um homem essa noite, who was a descendant a qual era descendente of Ham. de Cam. Yeah. The third person, 3 pessoas. Japheth, Jafé, he was the origin of the Gentiles. ele deu origem aos gentios. I came through Japheth, Eu, por exemplo, sou descendente de Jafé. and many other people in Brazil. E também a maioria das pessoas aqui, digamos, do Brasil, são descendentes dele. Who do we find in the New Testament O que nós achamos no Novo Testamento who was a son of Japheth? sobre o filho de Jafé? Acts chapter 10. Vamos lá abrir Atos capítulo 10. Cornelius Cornélios, was a son of Japheth. por exemplo, Cornélios, que era ele era um dos possíveis descendentes, And he de Jafé, received blessing a qual também ele recebeu through the bênção apostle Peter. do apóstolo Pedro. He was saved, Foi salvo. and he brought the Gentiles in Então ele abriu as portas para que os gentios into entrassem the church of God. para a igreja de Deus.
And Peter was the instrument. Então Pedro foi um instrumento. But tonight we're going to look at the second man. Mas hoje nós vamos nos atentar ao segundo homem. What's his name? Ham. Cam. Ham. Em português, Cam. Oh, okay. So, let us look in the book of Acts. Vamos lá no livro de Atos. Cam? The man that I'm talking about O homem que vamos falar agora, did not come from Israel. ele não tinha relação com Israel. He probably was a proselyte, Provavelmente ele era um prosélito, but he was not an Israelite. mas ele não tinha uma relação, uma descendência genuína com Israel. He did not live in the Holy Land. Ele não tinha uma ligação total. He lived in Ethiopia, Ele era da Etiópia, 1,000 miles from Jerusalem. milhares de quilômetros de Jerusalém. I have been to Ethiopia. Eu já fui para a Etiópia. I enjoyed my time there Eu gostei muito do tempo que eu passei lá, some believers, com alguns crentes because lá. many have responded to the gospel in Ethiopia. Porque lá há muita demanda em relação ao Evangelho e muita resposta, They have coisas boas relacionadas ao Evangelho. Christian community there. A comunidade cristã lá e a comunhão são bastante amplas. But I'm going to give a background here Mas a gente tem uma base aqui, before I speak about Ham. antes de eu começar, inclusive, a falar sobre Cam. We remember Lembre-se, the woman of Samaria a mulher da Suméria, in John chapter 4. lá em João capítulo 4. She was living a very immoral life. Ela tinha uma vida muito dissoluta, moralmente falando, But it says in John 4, mas o que vemos lá... Perdão, gente, a mulher the samaritana. Lord must go through Samaria. Mas can you repeat the The last? Lord must go through Samaria. Só corrigindo, falei Suméria, mas é a mulher samaritana, de João capítulo 4. O Senhor precisava passar por Samaria. The Israelites, Então, they would not go near Samaria. então assim, It was defiled. Samaria não era bem vista pelos judeus. Então, na verdade, ninguém queria ir para Samaria. But from a past eternity, Mas lá, na eternidade passada, that woman of Samaria aquela mulher samaritana, was going to be saved. ela tinha que ser salva. Estava There lá. she was, Então, ela estava lá. with the empty jug on her head. The empty jug, container, jug. Ok, sorry. Ok, ela estava carregando o canteiro de Coming down to the well, então, no seu caminho, an empty heart, um coração vazio, but there she was going to meet the Son of God. mas ela mal sabia que ela estava prestes a encontrar o Filho de Deus. He knew all about her life. E o Senhor conhecia tudo sobre a vida dela. She could hide nothing. E ela não podia esconder nada a respeito dela própria And para the o Senhor. Lord spoke to her, Então o Senhor falou ao coração dela: give me to drink. dê-me água para beber. And you know the story. E você sabe a história? She spoke about religion, Ela falou de maneira religiosamente, and the Lord spoke about the living water, mas o Senhor falou sobre a água da vida, but she couldn't understand e him. ela não entendeu, não captou a You mensagem. have nothing to draw with? Ela não tinha nada para... Where does that living water come from? O que é a água da vida? De onde ela vem? Comes from the heart of God, Ela vem do coração de Deus, flowing down despejando to this Saltando. dark world nesse mundo de trevas, that can satisfy your heart. que pode satisfazer as suas necessidades. But seu first of coração. all, Mas, primeiramente, the Lord must speak to her conscience. o Senhor primeiramente precisava tocar a consciência dela. We have a conscience. Nós temos uma consciência.
It tells us we are sinners. que fala que nós somos pecadores. When man took of the fruit Quando o homem ele tira o fruto, that he was forbidden to, quando o homem tirou o fruto daquele, quando ela tirou o fruto daquela árvore proibida, Satan says, take the fruit. o Satanás disse: ok, tome esse fruto, You'll be like God. porque vocês serão como Deus. Well, the woman took the fruit. Então Eva tomou do fruto, She gave it to her husband. ela deu para Adão, seu marido, They ate of it. e ambos comeram do fruto. Their eyes were opened. E os seus olhos de fato foram abertos. What Satan said O que Satanás disse was true. foi verdade. You'll have the knowledge of good and evil. Então, assim, Satanás, ele estava certo ao dizer que se você comesse, você teria os seus olhos abertos para a verdade, para o conhecimento do bem e do mal. Yes, see. But Satan didn't say this. Mas Satanás não disse uma coisa: You will have no power to do the good, mas você não terá o poder para fazer coisas boas. and you'll have no power to resist the evil. E você não terá poder também para resistir contra o mal. You'll be captive to sin. Você se tornou um prisioneiro. Satan didn't mention that, Então, Satanás não falou o lado ruim da história. but that's the truth. Então, essa é a verdade. You have the knowledge of good and evil. Nós temos o conhecimento, sim, do bem e do mal. Porém, não podemos fazer But o when bem. Adam and Eve went out of the garden, Então, eles andando pelo jardim, there was an angel with a flaming sword. então havia, por exemplo, anjos com espadas flamejantes. They never got back in again. Eles não poderiam mais voltar atrás no que eles tinham feito. They had a bad conscience, Então, eles tinham uma consciência má, a conscience that condemned them. uma consciência que os condenava. They tried to hide behind the trees of the garden. Então, eles tentaram até se esconder atrás das árvores, And com as folhas, the Lord Jesus, até do Senhor Jesus. he said these words, O Senhor disse essas palavras: Adam, Adão, where art thou? aonde você está? The Lord was looking for Então, o Senhor ali, ele estava olhando sobre, he was looking for the person he had created. então ele olhava para aquilo que ele tinha, a pessoa que ele tinha criado, He wanted to have communion with him, que fellowship. ele queria ter comunhão, mas But that was broken foi quebrada by sin. pelo pecado. But that flaming sword, Então aquelas espadas it flamejantes blocked the way rompeu o caminho. to the tree of life. Aqueles anjos com aquelas espadas flamejantes fechavam o caminho em direção à árvore da vida, porque havia uma árvore da vida. But when the Lord died on the cross, Então, quando o Senhor morreu na cruz, that flaming sword aquele fogo de came juízo, down upon him. aquela espada, aquele juízo flamejante, ele caiu sobre a pessoa do Senhor. When he took our sins, Então, nós, tirando de nós, tirando os pecados, so great, so many, que são he took muitos, them all. então God punished him Deus puniu o Senhor with the judgment com o julgamento that we deserved. que eu merecia. Now, coming back to John 4, Então, vamos voltar lá em João 4. the eyes of the woman were opened. Então, os olhos daquela mulher samaritana, eles haviam sido abertos Her conscience was reached para uma consciência rica. because the Lord said, "Go and call your husband." Então, vai lá e fala para o seu marido. But she said, "I have no husband." Mas ela disse: eu não tenho. But before before the Lord was finished, Então, antes que o Senhor finalizasse seu discurso, this woman essa mulher, had the knowledge of sins forgiven. ela teve o conhecimento de que seus pecados, tinha perdão para os seus pecados. She went on her Foi way perdoado os seus pecados. rejoicing. E ela, com essa consciência de que seus pecados foram perdoados, ela seguiu o seu caminho. She drank of the living water. Então ela provou o que é beber
daquela água da vida. She left her water pot behind. E ela deixou aquele cântaro de água lá que ela estava carregando para trás. She went into the city E ela entrou em sua cidade. and she said these words. E ela Come, see disse: a man vem, vamos ver o homem that told me everything I did. que falou sobre muitas coisas que eu fiz. And the Lord went into the city of Samaria, Então, quando o Senhor entrou na cidade de Samaria, and he stayed 2 days. ele ficou lá 3 dias. And many believed on him. 2 days. 2 dias. O Senhor ficou lá 2 dias. As we read, and many believed on him. E lá muitas pessoas creram. Not only because of what the woman said, Não apenas porque em relação ao que a mulher testemunhou, o que ela falou lá, but because they heard him themselves. porque muitos ouviram o próprio Senhor. And we know that this is Christ, the Savior of the world. Então nós sabemos que o Senhor, ele é o Salvador do mundo. Now let us turn to Acts chapter 8. Vamos ver lá em Atos 8. Because in the city of Samaria, Porque na cidade de Samaria, the Lord had preached the gospel, o Senhor pregou o evangelho. and many were saved. Então muitos foram salvos. He sowed the good seed, Ele plantou ali a boa semente, but he didn't see the complete harvest. mas ele não viu ali que a plantação ela He estava said- completa. One sows the seed, Então, para algumas reaps the crop. sementes, elas não frutificaram, elas não deram fruto. Yeah. So look at John chapter 4, John 8. John chapter 4. João capítulo 4. Verse 37. Versículo 37? Yeah. 37. Ok. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. So the Lord was sowing the good seed. Então, assim, o Senhor ele estava semeando a boa semente. But as we come to Acts chapter 8, Mas agora, se nós vamos lá, em Atos 8, we see that Philip nós vamos encontrar Filipe went to the same city of Samaria entrando na cidade de Samaria to preach the gospel. e pregando, então, o evangelho. Who was Philip? Quem era Filipe? If we look back in the book of Acts, Vamos lá no capítulo de livro de Atos. we find that he was a deacon. A deacon. A servant. Ele era um servo, Yeah. uma espécie de um servo. E Filipe, então, era um servo. He was giving the money to the widows. Ele dava dinheiro, vamos dizer assim, para ídolos. He was serving in the assembly. Serving in the assembly. Perdão, irmãos. Ele fazia um serviço na Assembleia. He had an office Era uma espécie de um trabalho, um serviço, to help the brethren. para ajudar os irmãos. But then there was a persecution, Mas ali havia perseguição. and the believers were scattered. Então, os crentes, eles eram todos, digamos, espalhados pelo sul, eram assustados. Philip left Jerusalem Então, ele deixou Jerusalém and went to Samaria. e entrou lá em Samaria. But there wasn't any work to do there. Mas não tinha nenhum trabalho para fazer lá. There was no assembly there. Não tinha assembleia. So Peter said, Então, Filipe, I can preach Christ. I can't. I can preach Eu Christ. não posso pregar aqui. Here I am in Samaria, E nós estamos aqui em Samaria, a defiled place, um local assim duvidoso, vamos dizer assim. but the door is open. Mas a porta está aberta. The Lord said,
o Senhor disse: Go into all the world, vá para todo canto do mundo, to Samaria, para Samaria to the uttermost parts of the earth. e também para as outras partes do mundo. So I have the commission Então eu tenho aqui uma comissão to preach the gospel in Samaria. para pregar o evangelho em Samaria. And so Acts chapter 8, Então, vamos lá, Atos capítulo 8, and read verse, we'll read verse 5 and 6. 5 says, isso, Atos 8, 5 e 6. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. so Philip, Então Filipe, he preached the gospel in Samaria. ele pregou sim o evangelho lá em Samaria. He preached Christ, Ele pregava Cristo. not good works, not religion. Ele pregava Cristo e não uma religião ou uma filosofia. He preached about a person, Ele pregava a respeito the de uma pessoa, Son of God, o Filho de Deus, who was exalted at God's right hand. o que foi exaltado segundo a mão direita, está sentado à mão direita And there was de a Deus, wonderful result, e a qual teve um grande resultado as positivo, we read here, a qual nós lemos aqui, verse 6. no versículo 6. The whole city was saved. Então, todos ali eram unânimes, ou seja, eles creram. The Spirit of God worked. O Espírito de Deus ali trabalhou, He used Philip, usou Filipe the evangelist. como evangelista. You know, there's only one person in the Bible called an evangelist. Então, nós temos na Bíblia algumas coisas sobre o que ela diz a respeito de um Just evangelista. one person. Uma pessoa que ele fala, Philip. que era evangelista, na qual era Filipe. He didn't start as an evangelist, Ele não era, de início ele não era o evangelista. but he developed the gift, Então, mas ele desenvolveu esse dom. and the Lord used him. E o Senhor assim o usou. He had the gift of an evangelist. Então ele tem um dom, ele obteve um dom para ser evangelista. So every one of us here, Então todo mundo aqui, we are called to be an evangelist. nós somos chamados para ser evangelistas. We don't all have the gift, Nem todos aqui temos esse dom, but we all have a work to do mas nós temos esse trabalho in spreading the gospel para falar do evangelho to men and women, para homens e mulheres. to everyone we meet. Cada um que nós encontramos no nosso caminho. Potentially, everyone is a saved soul. Potencialmente, todos podem ser salvos. We don't know who they are. A gente não sabe quem eles são We do not know if they are e nós não sabemos em qual condição eles estão. predestinated. No. A gente não sabe o destino deles. So the Lord says, Mas o Senhor disse: preach the gospel to every creature, pregue o evangelho a toda criatura, like the Lord Jesus did, como o Senhor fez. and leave the results with the Lord. E goze dos resultados com o Senhor. Or you say, I'm discouraged Então assim, mas eu não estou muito afim. because I don't see much fruit. Eu não sou uma pessoa que dá muito fruto. Preach the gospel, Pregue o evangelho, irmão. sow the good seed, Espalhe a boa semente. leave the results with the Lord. E veja e viva os resultados com o Senhor. Don't count your number of converts. Não fique contando aí o número de pessoas que eventualmente podem ser Before you convertidas get ou to não. glory, Antes de você entrar na glória, because you won't count enough. porque você não tem essa visão. In the glory, Mas na glória, we will see those that were saved. você vai ver todos aqueles que foram Maybe salvos. you're giving out a tract. Então assim, talvez espalhando ali um folheto, Sisters can have a conversation as irmãs aqui, conversando about the Lord. sobre o Senhor, The Lord gives the fruit o Senhor dá o fruto by the Holy Spirit. através do Espírito Santo. Now we're coming to this man who was a son of Ham. Então vamos falar agora a respeito desse homem que era descendente lá do segundo filho de Noé, Cã.
We said he came from Ethiopia, Então, eu falei no início que ele veio lá da Etiópia, né? and he had a very important position. E ele tinha uma posição importante. He was a chancellor. Ele era um chanceler. He had control of all the money Então ele controlava, ele tinha a responsabilidade sobre o dinheiro of the queen of Ethiopia. da rainha da Etiópia. So he was a wealthy man. Então ele era um homem bem posicionado, digamos assim. But he had an empty heart. Mas ele tinha um coração vazio. The Spirit of God Então o Espírito de Deus began to work in him. Trabalhou dentro dele. He says, the knowledge of the true God. O conhecimento a respeito do verdadeiro Deus. It is not here in Ethiopia. Não está aqui na Etiópia. There's idolatry here, Aqui tem idolatria que tem aqui. but no knowledge of the true God. Mas aqui não há conhecimento do verdadeiro Deus. But I know that in the land of Israel, Mas eu sei que lá em Israel, they have a temple. eles têm um templo. They worship the true God. Eles adoram o verdadeiro Deus naquele templo. And I'm going to go there Eu vou lá. so I can find light Quem sabe eu encontro luz, and salvation, salvação, because he was burdened. porque aquilo estava meio queimando dentro dele. So he got together those that were with him. Então ele teve ali os motivos suficientes para. He had chariots. Ele tinha ali charretes que podiam transportá-lo até Israel. And many great men that went with him, perhaps. Então, talvez homens fortes, grandes homens que pudessem levar A caravan. uma caravana. And he took the journey to Jerusalem. E ele engatou marcha para Israel. 1,000 miles. Mais de 1.000 quilômetros. There I'm going to find the light. E ele pensou, né? Poxa, lá eu vou encontrar luz. There I will find out about the Messiah. Lá eu vou encontrar informações a respeito do Messias. There I will find the Word of God. Lá eu vou encontrar a palavra de Deus. So let us read here. Então vamos ler. Atos 8. Verse 24. 26. 26. Ok. Então, no mesmo capítulo, irmãos, Atos 8, vamos lá para o versículo 26. Que diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Now Philip was an obedient servant. Então, assim, o Filipe ele era um servo obediente. There was much fruit in the land of Samaria. Então, assim, diante dos frutos que tinham lá em Samaria, But the Lord called him. o Senhor o chamou. He heard the voice. Ele of the ouviu a Lord. voz: Go to Gaza. vai para Gaza. But he could say, there's no one there. Mas ele podia dizer: não, mas o que tem lá? There's a work here in Samaria, Tem trabalho aqui também ainda em but Samaria. in the desert there will be no one. Mas no deserto não tem nada. Que No, Gaza era um deserto. God had one man Mas lá, Deus sabia que haveria um homem that was hungry for salvation. que estava, digamos assim, com fome de salvação. He had been in Jerusalem. Então ele foi a caminho de Jerusalém, He could see the sacrifices. né? E lá podia se ver He sacrifícios, could see the temple. podia ver o templo, He could see rituals. a religião. He could see priests that were sacrificing. Então eles podiam ver os sacerdotes lá fazendo sacrifícios. And there was the law that God had given. Sabe? The law. A lei de Deus sendo lida, a lei sendo pronunciada. But this Ethiopian eunuch, Mas aqui, esse etíope único, he was disappointed. ele foi desapontado.
I came here to find the knowledge of the true God, Eu vim aqui para conhecer o verdadeiro Deus, but I haven't found him. mas eu não encontrei. I found a lot of religion, Eu encontrei aqui, sabe, muita What? coisa religiosa. but where is the Messiah? E cadê o Messias? He's been rejected. Ele foi rejeitado. He was cast out. Ele foi colocado fora. He was crucified. Ele foi crucificado. The Lord of glory, O Senhor da glória, the creator of the universe, o Criador do universo, who had come down from heaven, que veio dos céus, from the palaces of the glory, dos palácios de glória, into a dark world para este mundo sombrio. where man was a captive of sin and Satan. E o homem que levou cativo o cativeiro, And he was rejected, mas foi rejeitado, but exalted by God mas exaltado por Deus, to his right hand. pela sua poderosa mão. But the Ethiopian eunuch, Então aquele solitário etíope, with all his followers, com todos os seus seguidores ali, he turned around ele deu meia volta and going back to e Ethiopia. voltou para a Etiópia, assim, ó, frustrado. I haven't found what I was looking for. Eu não achei o que eu procurava, But he did find something. mas ele encontrou algo. I don't know how. Não sei como. He found a portion of the Word of God. Ele encontrou uma porção assim, ó, da palavra de Deus ali aberta. Ele abriu ali. And as he sat in his chariot, Então ele estava lá naquela carruagem, he was real, reading the Word of God. lendo a palavra de Deus. And that's why God said to Philip, Então, esse era o motivo pelo qual Deus falou com in Filipe. verse 26, Versículo 26. go toward the south. Vai lá para o sul, And he arose and went. que lá vai ter And you know the story. E você sabe a história. He met the Ethiopian eunuch, Então ele encontrou aquele solitário etíope, a very wealthy man, um homem de presença, but with an empty heart. mas com um coração vazio. But a heart that was exercised. Mas seu coração ali foi exercitado. I want to find the truth. Eu preciso encontrar a verdade. And he found it in the Word of God. E ele encontrou ali na palavra de Deus. And Philip E Filipe, was told by the angel, ele foi, digamos assim, dito através de um anjo. verse 29, Versículo 29. go near Chega-te and join yourself to this chariot. e... Verse 29. Ok. Disse o Espírito ao Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. And Philip ran Então hither, o Filipe foi lá, apressadamente. and he heard him reading the prophet Isaiah. Então ele percebeu que ele estava lendo a respeito do profeta Isaías, Chapter 53. capítulo 53. We all know that chapter. E nós conhecemos bem todo esse capítulo. It was read this morning in Santo Amaro. E nós lemos isso lá em São Paulo. It Santa speaks Amaro. of Christ, the Fala a Messiah. respeito do Senhor. I heard a story recently Eu ouvi uma história recentemente about a man sobre um homem who was a drug addict. que era um viciado, viciado em drogas. Aqui ele está abrindo um parênteses, vamos abrir um parênteses Yeah. para contar outra história. And that's what he lived for. That's what he spent his money on. Então, olha no que ele estava perdendo o seu dinheiro. Drugs. Com drogas ilícitas. But there was one man, Mas tinha um homem, an evangelist, um evangelista, like Philip. bem como Filipe, He took an interest in that man. que olhou aqui, viu aquele homem He had a wife and family, que tinha uma esposa, uma família, but most of his money was spent on drugs. mas via que o seu dinheiro estava sendo desperdiçado com as drogas. And this man used to come and visit him E aquele homem geralmente tinha o costume de visitá-lo, to try to bring the gospel before him. para tentar trazer ele a sensibilidade do evangelho. Oh, this man said, I don't need that. E ele falava, tudo que ele dizia é o seguinte, olha, eu não preciso disso. You have Christianity,
você tem o cristianismo as a crutch to lean on. como algo, como uma bengala, não sei se é. I have my drugs. E eu tenho, você tem o cristianismo como seu apoio, mas eu tenho as drogas para me apoiar sobre elas. But every time that this man came, Então toda vez que aquele homem vinha, he brought a nice big pizza. ele trazia uma deliciosa pizza. So Eu acho que até sei qual que é o tipo de droga que ele usava. everyone enjoyed having the pizza. Então todo mundo gosta, né, de pizza. And so this evangelist, Então esse evangelista, he didn't know how to speak to this man. ele não sabia mais como falar com esse homem. So he opened his Bible. Mas ele abriu sua Bíblia. He didn't preach, but he read Isaiah 53. Dessa vez ele não tinha pregado, mas ele simplesmente pegou a palavra de Deus, foi lá no capítulo 53 de Isaías e falou assim, Drug addict, e esse viciado, he said, I never heard that before. olha só, eu nunca tinha ouvido isso antes. What beautiful language. Caraca, que coisa linda. Who was wounded for my transgressions? Nossa, tem um que sofreu por mim, Bruised for my iniquities. que pagou as minhas iniquidades. What beautiful language. Que coisa linda. I want to have that man as my Savior. Eu quero esse homem aí como esse eu quero como meu Salvador. And Esse eu he quero. believed in the Lord Jesus. Então, ele creu no Senhor Jesus. And his drugs were thrown away. E as drogas ali, He was saved Jogou fora. through Isaiah 53. ele leu o quê? Isaías capítulo 53. Just like the Ethiopian eunuch here. Mas eu contei essa história porque tem uma similaridade com a história aqui do etíope. Porque ele leu o capítulo 53 de Isaías. E vamos Chapter voltar lá. 8 of Acts, yes. Capítulo 8, voltamos lá no capítulo 8. So Philip went into the chariot Então assim, and he sat down. ele chegou lá na caravana, né, no carro. Naquela época, acho que era um carro de luxo. And the Ethiopian eunuch, Então, o etíope, he said, I don't understand this. olha, eu não entendo nada aqui. Who is the prophet speaking about? O que o profeta está falando a respeito? Himself or some other man? Ele está falando de si próprio ou de algum outro homem? Now listen to verse 32 Então, vamos lá para o versículo and 32 33. e 33. Again. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Well, the eunuch was reading these verses, Então o etíope ele estava lendo esses versículos, but he could not understand them. mas ele não tinha ali uma luz para entender o que estava dizendo ali. But here was Philip the evangelist, Então ele estava ali, e Filipe como evangelista, as we read in verse 35. ele leu o versículo, vamos ler aqui o He versículo. opened his mouth Ele falou, and he preached Christ. então Filipe disse, e abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. He explained those scriptures. Então ele explicou as escrituras. This is Christ, Esse é Cristo, rejected by the nation of Israel, que foi rejeitado pela nação de Israel, crowned with glory and honor, que foi coroado com coroas de glória, willing to save you today. que vai te salvar hoje. He's Quer te died salvar for hoje, you, que morreu por você and he rose from the dead, e que também ressuscitou dentre os mortos. and he wants you to trust him. Então você tem que confiar nele. And there, the Ethiopian eunuch was saved. E ali, naquele instante, o etíope ele entendeu e lá ele foi salvo The entrance of God's word através gives da palavra light. de Deus. Outside the word of God, Fora da palavra de Deus, there's no light in this world. não há luz para esse mundo. Men and women, Homens e mulheres, without the word of God, sem a palavra de Deus, they're in the dark. estão no escuro. They don't know where they're going. Não sabem nem para onde ir. They hope to get to heaven, Eles nem esperanças de ir para o céu, but they have no assurance. sem segurança.
God gives us the assurance, Mas Deus dá a segurança, a like the certeza, Ethiopian eunuch, da mesma forma que isso foi trazido that we para are o Egito. saved, Ele foi salvo. that we are reconciled to God, Ele reconheceu ali o Senhor, o senhorio de Deus, justified from all e things. ele foi justificado de No tudo. charge of guilt anymore. Nem sem nenhuma carga de culpa sobre ele. Não mais. Now you are in Christ, Agora você está em Cristo and there will be no condemnation. e não há mais condenação. Death and judgment A are behind morte e o us. julgamento ficam para Grace trás. and glory are before. E graça e Glory a graça e a glória estão adiante for all eternity. para toda a eternidade When we're with the Lord, com o Senhor, He will never mention our sins. que jamais irá trazer sobre nós a menção de nossas culpas, nossos pecados. Sins and iniquities I will remember no more. Não há mais lembrança e nem nada que será trazido diante de vocês, de nós, sobre o pecado. Nada. We joy in God. Então nós temos agora gozo no Senhor. We have a new life. Nós temos uma vida nova, We have a divine nature. nós temos uma natureza divina, We're not afraid of God. que não teme mais a Deus. We're reconciled to God. Estamos reconciliados em Deus. God does not need to be reconciled to us. No, Lembre-se, Deus não precisava se reconciliar conosco, because He was never against us. porque Ele nunca foi contra nós. But we need to be reconciled. Mas nós necessitamos de nos Because- reconciliar com Deus, We were enemies porque nós nos tornamos by inimigos wicked works. através das nossas péssimas We obras. were guilty before God. As nossas culpas estavam diante de And Deus. that's what God wants you to acknowledge, to confess, E Deus, Ele quer que nós reconheçamos e confessamos nossas culpas diante that dele, you are guilty. porque nós somos culpados. I think of a story to finish. Time is gone here. Ok, nós temos mais uma história aqui para This contar. O took tempo está acabando, place- mas dá tempo. In the United States, Então, assim, lá nos Estados Unidos, the story was told by Abraham Lincoln. essa história ela é contada. Abraham Lincoln, o presidente Abraham Lincoln, The first president of the United o States. primeiro presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. He used to tell stories Ele geralmente era um contador de história that would interest people. para as pessoas, para introduzir pessoas. So here's the story that he told. Então, essa é a história que ele contou. In the United States, in the state of Illinois, Então, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, there was a prison, havia uma prisão, a large prison, uma grande penitenciária, many inmates inside. muitos presos lá, muitos condenados lá. And one day, Um dia, the governor of the state of Illinois, o governador do estado de Illinois, I'm going to go to that prison eu vou dar um pulo lá naquela prisão, because we give the money porque eu quero dar dinheiro to support the prison. para ajudar naquela infraestrutura. I want to see how the money is being spent. E eu vou ver como é que esse dinheiro vai ser usado lá. So, of course, they opened the door Então ele abriu a porta, and the governor went in. então o governador entrou. All the prisoners were very excited. Então assim, os prisioneiros ficaram assim espantados. Here's a man with authority. Um homem, porque eles estavam vendo um homem que tinha autoridade, He can let us out of this prison. He can open the door. porque ele tinha o poder de libertar aqueles que estavam presos. So he went from cell to cell. Então ele foi cela a cela He spoke to each prisoner. e falou com cada prisioneiro. And most of them said, A maioria lá que ele conversou, "Oh, governor, governador, I should not be here. eu não deveria estar aqui. I was wrongfully convicted. Eu fui falsamente I condenado. was not guilty. Eu não sou culpado. It was someone else." Foi ele lá, ó. And then he went to the next man. Então, cada homem, "Oh, cada preso, sir, ele dizia, Senhor, I should not be in here eu também não deveria estar aqui, because I just got into bad company porque eu trabalhava numa péssima companhia
but I was not responsible. E eu não era o responsável. Please, let me out, governor. Let me out. Por favor, me liberte. And he went to the next. E assim ele foi, um após outro. Had the same story. E era a mesma história, todos ali se justificando. Governor, I'm not guilty. Governador, eu não sou culpado. Please, let me out. Por favor, liberte-me. Then he came to the last man. Mas assim, And this a história man, acabou com o último homem, oh, he was an awful character. que era He sat there with his head down. tinha um homem ali que estava sentado ali, meio que Tears se lamentando, as lágrimas caindo, Tears flowing down his face. lágrimas brotejando. He said, Governador, I am guilty. eu tenho culpa no cartório. I am getting what I deserve. Eu estou recebendo aquilo que eu mereço. I have committed that crime. Eu cometi aquele crime. I don't deserve to be pardoned. Eu não mereço ser liberto. Just like the thief on the cross. You remember the thief on the cross? Ok. Isso lembra um dos transgressores da cruz, que reconheceu que era culpado também. He said, we are getting what we deserve. A qual um daqueles transgressores da cruz, uns ladrões, falou assim, nós estamos recebendo aquilo que merecemos. This man has never done anything Mas wrong. esse homem aqui, ele não merece. Lord, remember me O que nos lembra isso? when you come in your kingdom. Anyway, Então assim, ele disse, Senhor, lembre-se de mim quando entrares no seu reino. so what did the governor do? Então, o que o governador fez? He opened the door of that cell, Ele abriu a porta da cela, of that awful character, guilty, that man that was guilty. aquele homem que era culpado, He said, you are free você está livre, because you're the only guilty one here. porque todos... Sorry, can you repeat? You are the only guilty one here. Porque você é o único culpado aqui. Everyone else says they're innocent. Porque todo mundo aqui está se dizendo inocente. So you're going to be a bad influence on them. Mas, ou seja, parece que havia uma má influência daquele homem. He let him out. E ele deixou ir. But that's a story, a true story. Mas essa é uma história real. But that's what God wants you to do. Então, isso é o que o Senhor faz. Not talk about what you have done. Mas não é aquilo, não diz respeito àquilo que você fez. Don't speak of turning over a new leaf. Ele não pede para você virar e se tornar uma pessoa melhor e ter uma And vida trying melhor. to live a better life? No. Ele não fala para você ter You turn over the leaf, it'll get just as filthy as the other one. Sorry. If you turn over a leaf, it'll be the same. Ok. Deixa eu tentar. Tá. Então, se você virar a página, obrigado, irmão. A história vai ser a mesma, não vai ter mudança, não vai ter nenhum progresso. Don't try to reform yourself. Ou seja, não tente você melhorar a si próprio. That won't work. Isso não vai melhorar, isso não vai ajudar. You may cut off bad habits. Você talvez tire hábitos ruins da sua vida, But unless you have met the Lord mas à medida que você encontrar o Senhor and you believe in Him, e você crê nele, you cannot overcome sin. você não pode vencer. A menos que você não encontre o Senhor, você não pode superar o poder que o pecado exerce sobre você. Or Satan's power. E o poder de Satanás. Satan, there's two people that are stronger than man. Sorry? Two people stronger than man. Satan and God. Ok, existem duas pessoas que são mais poderosas do que o homem, Satanás e Deus. But the Lord has defeated Satan at the cross. Mas Satanás, ele foi derrotado. And all the host of devils. Então, assim como todo os demônios, o poder maligno,
were defeated at the cross. foram derrotados ali na cruz. And the Lord rose triumphant Então o Senhor ressuscitou e ele ressurgiu de maneira triunfante. over the power of sin and death and Satan. Então, em cima do poder da morte, do poder de Satanás. But Satan is still in the world, Mas assim, Satanás ainda está nesse mundo, but he's defeated. mas ele como derrotado. He thought that if he put the Lord on the cross, Ele achava que colocando o Senhor na cruz, that would be the end of him. aquilo seria o fim. But that was the defeat of Satan Mas aquilo era a própria armadilha para Satanás, and the victory of the Lord Jesus. porque representou a vitória. A morte foi a vitória. And the last word he said, A última palavra que o Senhor diz: it is finished. está consumado. He bowed his head, Ele he gave up the ghost, ele declinou a cabeça e entregou seu espírito ao and the Pai. blood flowed from his pierced side. E o sangue e a água saiu do seu lado. The blood of Christ has affected the memory of God. Então o sangue de Cristo afetou a memória de Deus. Why do you have peace with God? Por que nós temos paz com Deus? Because of the blood of Christ. Por causa do sangue de Cristo. God looks upon the blood, Então, o Deus olha através do sangue. like in the land of Egypt. Assim, sabe? When the land of Egypt at midnight, Assim, ok. Assim como na terra do Egito. he looked at every house. Ele olhou para cada casa ali. The death angel went through the land of Egypt. Então, o anjo lá do juízo, ele olhou para cada casa. God said, E Deus disse: when I see the blood, I will pass over you. se eu ver sangue, eu vou passar por cima. So, the blood of Christ Então, da mesma forma, o sangue de Cristo, is the passport to heaven. ele é um passaporte para o céu. Nothing else Nada mais is além disso. needed. Are you É necessário. trusting in the work of Christ tonight? Você confia na palavra de Deus essa noite? Be like the Ethiopian eunuch. Então, vamos voltar lá para o etíope. Believe the word of God. Creia na palavra de Deus. Don't argue about it. Believe it. Não tente argumentar, não tente muitas vezes entender. Apenas creia. The word of God does two things. A palavra de Deus, ela nos traz duas coisas. It exposes what we are, Ela expõe o que nós somos and it shows us the way of salvation. e também mostra o caminho para a salvação. Outside of ourselves. É fora, não é dentro de você, é fora de você. And only through the work of the Lord Jesus. Apenas através do trabalho que o Senhor Jesus A fez. perfect work Um trabalho perfeito, uma by a obra perfect perfeita, person uma pessoa perfeita, to give you a perfect standing before God para te dar uma perfeita posição diante de Deus, for time and for eternity. a esse tempo e por toda a eternidade. Amen. Thank you, brother. Amém. Obrigado, irmãos, pela ajuda. Vamos à graça? Yeah, someone want to give thanks? Okay. Nosso bendito Deus e Pai, mais uma vez, nós te damos graça, uma vez mais por ouvir a riqueza e a beleza que é a palavra da salvação. Em termos a real sensação de que a tua palavra, Senhor, ela é a verdade, ela que traz salvação, ela que pode preencher as necessidades de cada alma sedenta por salvação. É através da sua palavra que o Senhor fala a cada alma perdida e muitas vezes nós, em nossa fraqueza, nós duvidamos da nossa capacidade de semear a boa semente, essa semente que o Senhor já preparou desde a eternidade para que nós possamos espalhar através do seu poder e que a sua palavra ela é única para poder trazer salvação para este mundo perdido. Nós damos graças por ouvir essas palavras e lembrar até dos dias em que cada um de nós aqui, hoje crentes, nós possamos relembrar da maravilhosa e da doçura que é a sua palavra, em que tirou-nos das trevas e nos transportou para a luz, perto do seu Filho amado Jesus Cristo. Nós também lembramos daqueles que puderam ouvir a palavra, e se há alguém que ainda não crê na sua palavra, que possa depositar a confiança em Ti, tão somente em Ti, Senhor, a saber que o Seu sangue derramado na cruz
lá na cruz do Calvário, é o suficiente para limpar-nos de toda a transgressão e nos tornar aptos a entrar na glória para estarmos com Deus para sempre. Então nós pedimos, Pai, que essa palavra possa atingir almas e que muitos possam crer na sua palavra e receber de Ti a salvação eterna. Nós damos graças também, te pedimos pelo restante da semana, que o Senhor possa abençoar todos os irmãos e aqueles que forem ouvir essa pregação. No seu bendito e precioso nome, Senhor Jesus. Amém. Amém.